Estimadíssimos irmãos e irmãs, muito boa noite. É uma alegria muito grande encontrar vocês. Que Deus nos abençoe, nos proteja, nos dê sua paz hoje e sempre, para iniciarmos uma nova etapa do nosso grupo de estudo das obras de Luiz. Que hoje, como concluímos a obra 6, Libertação, na semana passada, hoje iniciaremos uma nova obra, a 7ª da extraordinária coleção A Vida no Mundo Espiritual, psicografado por nosso grande Francisco Cândido Xavier, através do benfeitor André Luiz. Esta nova obra chama-se Entre a Terra e o Céu, rica demais em informações e assuntos que dizem respeito ao nosso dia a dia. Ou seja, o grande objetivo dessas obras todas, sem dúvida nenhuma, nos diz Emmanuel, é a vivência, a experiência, é extrair das ações do dia a dia as experiências capazes de enriquecer nossos espíritos e despertá-los para o nosso destino, que é de renovação e transformação, e dar uma melhor aplicação, terá melhor proveito da reencarnação que estamos vivenciando hoje. Então, isso é muito interessante para a gente entender isso. Então, essa obra, o nome dela, Entre a Terra e o Céu, ela é muito interessante porque ela vai abordar exatamente que as nossas ações quanto encarnados, matriculados na Escola da Vida, na Terra, que é um grande educandário de almas, as nossas ações aqui, elas reverberam, elas repercutem no mundo espiritual. E as nossas ações aqui, elas repercutem no hoje, no presente, ou pode repercutir no futuro, tanto as ações no campo do bem, como no campo do mal, porque elas se desdobram. Tudo vai estar registrado em nosso prontuário, em nosso livro da vida, tudo está posto, desde os pensamentos, as nossas ações, nossos projetos, tudo está posto. Então, essa obra vai mostrar isso, que as nossas repercussões, as nossas ações e omissões aqui na Terra, elas têm repercussões presente e futura, e não só aqui, mas também no mundo espiritual. Mas também as ações tomadas no mundo espiritual, elas também têm repercussões aqui, né, no presente ou no futuro. Então, essa obra busca nos situar. Quem somos nós? O que é que estamos aqui fazendo? Qual é o nosso papel? O que é que vamos fazer na reencarnação? Por que é que nossas ações elas têm repercussão? Dizia Jesus que a gente colhe o que planta, né? Por exemplo, se eu tomo uma atitude que maltrato alguém, por exemplo, essa tem uma repercussão porque vai estar no nosso prontuário. Ela repercute no mundo espiritual porque os nossos amigos espirituais, ou aqueles parentes daqueles que cometeram esse ato, tomarão conhecimento. Isso haverá repercussão no presente e no futuro. Mas também as ações no campo espiritual também repercutem aqui. Por exemplo, quando acontece uma intercessão espiritual de um benfeitor espiritual pedindo ajuda a Deus para nos assistir, por exemplo, reverbera aqui, tem repercussão no presente ou no futuro, ou um processo obsessivo feito pelo espírito, que está desencarnado no céu, no mundo espiritual, elas repercutem aqui no presente e no futuro, porque todas as ações nossas terão desdobramentos e aquele que nos prejudica terá que prestar conta de suas ações. Então, essa obra traz esse enfoque muito interessante para a gente entender, sempre mostrando, e a obra vai mostrar isso, as repercussões de nossas ações no hoje, no futuro, ou no futuro, por desdobramento das ações que temos hoje, ações que tomamos hoje, nossos atos que devemos tomar. Eu tenho um hábito de sempre que começar a estudar uma obra, sempre dar uma estudada no prefácio, que o prefácio é a apresentação da obra, ela é muito interessante, é uma espécie de resumo da obra, né? Nas obras de André Luiz, todas 13 da coleção A Vida do Mundo Espiritual, todas são prefaciadas por Emmanuel, esse espírito sublime, coordenador da gigantesca obra mediúnica do Francisco Cândido Xavier. Então, são sempre prefácios sábios de grandes ensinamentos e que trazem conhecimentos interessantes, que instruem, orientam. E a gente, ao ler o prefácio, a gente tem uma compreensão do que vai se dar no decurso do desdobramento, do desenvolvimento do livro, né? Então, começa assim Emmanuel nos apresentar essa extraordinária obra, que é a 7ª, como falei, da coleção. Dessa história, ou seja, do conteúdo desta obra, desse livro, recolhida nessa obra por André Luiz, Entre a Terra e o Céu, ou seja, recolhido nos arquivos do mundo espiritual
por atos cometidos aqui que repercutiu no mundo espiritual ou vice-versa, baseia-se um fato que aconteceu de verdade. Essa informação de Emmanuel tem tudo, absolutamente tudo a ver com a obra Recordações da Mediunidade de nossa Ivone do Amaral Pereira, que ela fala exatamente a mesma coisa. Os romances espíritas, os episódios relatados nas obras espíritas são reais, apenas modificando os nomes dos personagens para não criar nenhum dissabor, nenhuma dificuldade para eventuais parentes encarnados, mas são fatos acontecidos que visam extrair dos episódios grandes lições para nós que vamos ler essas obras, né? Então, dessa história, dessa obra de Sele, recolhida por Luiz Entre a Terra e o Céu, destaca-se os impositivos do respeito que devemos ter e que nos cabe consagrar ao corpo físico como sendo o instrumento, a morada temporária do Espírito, como gosta de dizer Jesus, né? É a morada temporária porque é que alberga o Espírito, o corpo nada mais é do que a extensão ou uma cópia do perispírito, e se a gente não cuidar dele, pode perecer antes do tempo. Nós vimos em nosso lar que é quando a gente não cuida do corpo, porque a gente viu isso lá em Missionário da Luz, que cada um de nós tem uma programação reencarnatória. Ninguém reencarna assim, ó, você vai entrar na fila aqui, você vai reencarnar. Não funciona assim. É um projeto, uma espécie de reengenharia espiritual, onde é feito todo um estudo dos benfeitores, nossos tutores, etc., etc., visando, através da reencarnação, um grande processo de repactuação, visando nosso progresso espiritual. A gente encarna com aqueles que precisamos estar e onde estarmos, para desatar os nós do passado, repacificar nossos espíritos. Então, o corpo físico ele é fundamental, porque na programação que temos com os anos que vão viver, com as pessoas que vão viver, nós temos um prazo de vivência, um prazo em que a gente tem que cumprir, os anos vão ficar por aqui. E se a gente não cuida do corpo, o corpo vai perecer antes do tempo. Né? É como uma roupa que você não cuida adequadamente, não limpa, ela vai se desgastar antes do tempo e vai se acabar. O corpo físico é do mesmo jeito. Acontecendo comigo lá em nosso lar um suicídio gradativo, foi o caso de Luiz, no livro, o livro biográfico. Então, é muito interessante. Ó, nós devemos ter, destacando nessa obra a importância do respeito ao corpo físico, por ser essa morada do Espírito, fundamental para cumprir nossa encarnação, e do culto incessante no serviço do bem. Porque, gente, lá, quem lembra na fala de Matilde no livro Libertação, ela dizia, quando falava daquele contingente de sofredores, etc., pessoas que estavam se candidatando a reencarnar, ela dizia, olha, a reencarnação não pode ser só um sonho. A reencarnação não é uma viagem de férias, não, tem que ter responsabilidade, porque é uma dádiva divina conseguir um corpo físico, é uma bênção sublime na busca de nossa repactuação, porque Deus deseja a felicidade de seus filhos. E a forma que temos que os males que cometemos aqui são apagos aqui, é um motivo de aprendizado extraordinário. Então, aproveitem a oportunidade. Então, dizendo, o culto do corpo e também o culto, a necessidade de cuidar do corpo, mas também o culto de fazer o bem, fazer o bem. Porque o homem que faz o homem de bem não é aquele que não faz o mal. Isso é um erro grave. Não fazer o mal é uma obrigação. O homem de bem é aquele que faz o bem. Porque o bem feito é o tesouro ou o capital com que nos apresentaremos na nossa grande trajetória da vida, né? Aquele capital que Jesus falava, que a traça não come e o ferrugem não corrói. Então, o fazer o bem é esse instrumental. Onde a gente for, se apresenta com esse capital, né? Para retirarmos Emmanuel, da romagem, da nossa passagem por aqui, as melhores vantagens a vida imperecível, ou seja, o aprendizado. Vimos que para aprender, para nos repactuar. Nesse livro, portanto, diz Emmanuel, não somos defrontados qualquer situação espetaculosa, não é um fato extraordinário, grandioso, nem heróis encarnando virtudes dificilmente acessíveis. O objetivo dessa obra não é essa, não é. Nem anjos inabordáveis, criaturas de uma grandeza excelsas, não é isso. Em cada capítulo dessa obra, disse ele, encontramos a nós mesmos. O que é que ele quer dizer com isso, gente? Essa obra tratará dos fatos do dia a dia, já que vai dizer o seguinte, olha,
cada ação nossa, ela tem repercussão. Lembra que no livro passado, Libertação, fala que, por exemplo, o nosso pensamento tem vida, e os nossos pensamentos são uma espécie de uma extensão de nossa alma, porque eles repercutem, eles têm vida, elas têm repercussão. Em cada caminho, temos a nós mesmos, ou seja, nós vamos nos defrontar com as informações dessa obra, porque ou nós já passamos por problemas que ela abordará, e é importante saber que essas nossas ações têm consequência, ou que já vimos em outros, ou que passaremos, poderemos passar. E é importante que a gente saiba que todas essas ações ou omissões, elas têm repercussão no presente ou no futuro, aqui e no mundo espiritual. É isso que quer dizer. Encontramos a nós mesmos, com nossos velhos problemas de amor e ódio, as repercussões dos nossos atos de amor e ódio, né? Por isso que eu sempre gosto de dizer que essa obra de André Luiz, as obras de André Luiz, é uma espécie de evangelho prático, é um curso de evangelho prático. Por quê? Porque nós vamos exatamente ver os conceitos que Jesus trouxe no maior código de moralidade que a humanidade recebeu, que é o seu evangelho, na vivência. Os conceitos da caridade, do amor, da fraternidade, do perdão, da benevolência, da urgência do perdão. Na hora que a gente toma qualquer atitude dessa natureza ou pratica o mal, vamos ver as repercussões. Porque isso aqui, olha, nós vamos cuidar nós mesmos, né? Nos atos de amor e de ódio, na simpatia e desafeto, através de nossas cristalizações da nossa mente no mal, em certas fases do caminho, né? Na penumbra dos nossos sonhos imprecisos, ou na sombra das paixões, tudo tem repercussão. Que, por vezes, diz Emmanuel, nos arrastam a profundos despenhadeiros se não tratados, se não cuidados. Todo ato mal feito tem repercussão. Eu botei aqui porque todas essas expressões entre parênteses são nossas, para relembrar. Lá atrás tem a informação de André Luiz, a história do cérebro triuno. Diz que nosso cérebro é como uma espécie de um apartamento de 3 andares. Tem o andar de baixo, que é o porão, onde nós guardamos todas as reminiscências do passado que vivemos, nossos atos infelizes, nossos ódios, nossos atos, nossos crimes, etc, etc. Né? Então, se a gente não trabalhar essas informações do passado, quem somos nós hoje? Nós somos a junção de tudo que vivemos no passado. Nós somos o melhor, nosso melhor está aqui hoje, que nós já nos corrigimos de muitas ações e hoje nós estamos lutando para melhorar ainda mais. E esses fatos do passado estão lá, reverberando, elas repercutem no hoje o tempo todo. O mal que a gente fez tem repercussão no hoje. É a colheita, né? Então, diz que o hoje, a parte de baixo, o inconsciente, é exatamente onde está onde está esse porão com nossos atos infelizes que precisam ser trabalhados. O hoje é o consciente, que Deus nos dá a possibilidade de a reencarnação para trabalharmos, melhorarmos, repactuarmos com os erros que cometemos, visando a limpeza desse porão, a transformação desse porão. E o superconsciente é a nossa parte que tem a conexão com o sublime, com o divino, onde nós aurimos forças, buscamos através da oração, força, coragem para modificar o nosso hoje, o consciente. Olha que coisa linda. Então, trazendo isso, essas informações estão lá, porque podem levar para o despenhadeiro se a gente não se trabalhar esses erros do passado, nos transformarmos, quer dizer isso. Em quase todas as páginas de Emmanuel, temos a vida comum das almas que aspiram à vitória de si mesmo. Por que a vitória de si mesmo? Porque a felicidade é uma conquista. E ninguém consegue avançar, evoluir, sem renovar, sem transformar, sem retirar o homem velho que está dentro de nós, né? E encher de luz, de renovação e transformação. É a famosa reforma íntima que cada um temos que fazer. Então, o homem, a questão da felicidade é algo inato a cada um ser humano. Entretanto, essa felicidade é uma conquista do ser humano. Então, assim, temos a vida em comum das almas que aspiram à vitória de si mesmo. Porque o grande problema, a nossa infelicidade não é culpa dos outros, como muita gente imagina. Não, não. É nossa mesmo. Somos nós que não sabemos enfrentar nossos defeitos, são nossos erros que cometemos, não sabemos trabalhar nosso interior. Então, não dá para culpar ninguém. Nós escolhemos o que plantamos, dizia Jesus. Então, é isso. Então, é a vitória sobre nós mesmos. As culpas, não sabemos trabalhá-las ainda. Falando dos tesouros do tempo. O tempo é um tesouro, no Janis e toda a doutrina espírita. A gente não se pode perder tempo. O tempo que se perde não se volta mais. Vira outro. Mas se você não aproveitar esse tempo, na ociosidade, digamos assim, é um desrespeito à falta da oportunidade que lhe deu. É um desperdício da oportunidade que Deus lhes deu, né? Então, quando fala do tesouro do tempo, é isso. O tempo bem utilizado é exatamente
aquela criatura que tem um campo inculto, se ele não trabalhar o campo, tirar os pedregulhos, tirar os espinhos, não trabalhar, não vai ter colheita no futuro. Então, se você perde o tempo, pode chegar o inverno, você não está com o terreno preparado, não vai plantar, não vai ter colheita, né? Para a aquisição da luz renovadora, precisa de auto-renovação, de auto-iluminação, de reforma ainda no trabalho de cada um de nós. E a reencarnação se presta a isso. A reencarnação é exatamente o meio que Deus nos concede para atingirmos os fins, que é a felicidade que Deus deseja. Então, repactuar com aqueles que nos odeiam ou que odiamos é um grande papel para seguirmos em frente. Temos que cortar essas anteparos que nos ligam a essas criaturas. Cortada, a gente conseguir auferir nosso voo na busca desse auxílio, né? Aqui dizendo, Emmanuel, os quadros, aqui que tem no livro, os quadros fundamentais da narrativa não são infinitamente, nos são infinitamente familiares. Por que são familiares? Porque já viveu, ou vai viver, ou conhece alguém que viveu, um familiar que viveu, né? São conhecidos. O coração aflito em prece, porque a prece é exatamente o sustentáculo, a prece é a forma, é a conexão nossa com o sublime, com o divino, buscando exatamente fortalecer o nosso espírito nas nossas jornadas. A mente paralisada na ilusão e na dor, a mente, que é a mente que comanda o corpo, e ela precisa ser despertada para sair da ilusão, né, para sair da dor, que são as questões que refletem o passado. O lavarrido de provações, tudo isso será abordado entre a terra e o céu, porque faz parte do nosso dia a dia. As provações temos que passar. Por que as provações? Só quem faz prova é quem precisa aprender. Se matricula na escola e, no final dos períodos, fazemos provas. Daqui precisamos aprender. Tem que estudar para aprender a fazer as provas. E quais são as provas que passamos aqui? Aquelas questões, aquelas lições que não aprendemos ainda. Amar, perdoar, ser fraterno, ser amoroso, etc, etc, etc. Certo? Então, isso que é importante demais. São as nossas provações, o lavar de provações. A senda, o caminho fustigado de lutas, se faz parte do processo. O caminho é espinhoso, a gente tem que saber ter determinação para vencê-los. O desvario do ciúme, que é gravíssimo, causa sérios danos, sérios problemas nas relações. O engano da posse, muitas pessoas acham que são dono de tudo, um equívoco, nós somos meros usufrutuários dos bens que possuímos, que Deus nos dá, e vai pedir prestação de conta. Qual foi o bem, qual foi a aplicação dos bens que lhe foram concedidos, dos recursos, do amor, da inteligência, da compreensão, da profissão, e isso será pedido conta depois. Embates do pensamento, perde-se muito tempo tentando combater os pensamentos dos outros, ao invés de ajudá-los, os conflitos da emoção, ou seja, todos esses embates para da epopeia da vida. Nós vamos ver a epopeia dessas criaturas ser trabalhadas aqui. A grande epopeia, a grande trajetória, a grande luta de cada um de nós, a grande luta contra nós próprios, visando vencer nossas imperfeições. Ou seja, expulsar o homem velho e dar vida a esse homem novo que está começando a surgir. Essa centelha divina que repousa no nosso coração precisa ser iluminada, precisa dar luminescência para seguir seu curso. Afinal de contas, Jesus nos diz que nós somos deuses, né? É sobre a contextura dos fatos puros e simples que paira, por ensinamento central, a necessidade da valorização dos recursos que Deus nos concede, da família, dos amigos, do trabalho, da saúde, da inteligência, etc, etc. Que o mundo nos oferece para a reestruturação do nosso destino. Pode dizer, a reencarnação é o instrumental que Deus nos concede, ou o meio para atingirmos os fins. Por isso essa obra ela é tão importante, porque ela vem trazer o cotidiano de cada um de nós, contando para que, se não enfrentamos ainda, ao enfrentar determinadas questões, possamos encontrar a melhor forma, a forma mais proveitosa de equacionar essas questões, de forma que consigamos plantar o bem para no futuro colher os bons frutos. É o despertar do espírito. Por isso a obra de André Luiz é tão importante, porque eu sinceramente acho que é uma espécie de curso prático do Evangelho de Jesus. E aí, partindo do final do prefácio, ele diz assim: em muitas ocasiões da obra, somos induzidos a fitar ou da vida, né? Em muitas ocasiões somos induzidos a olhar a amplidão celestial. E aí eu gosto muito daquela passagem de Jesus, quando ele diz que a terra nada mais é do que uma das moradas da casa do Pai, um quartozinho da imensa morada do Pai, que é o universo, né? A amplidão do universo, nós fazemos parte da grande família universal, somos filhos de Deus, quer dizer isso, incorporando energias para conquistar o futuro. E o futuro será melhor? Será. Somos filhos de Deus, estamos todos fadados à lei do progresso, né? Mas esse futuro virá
antes ou depois, dependendo do nosso proceder, das nossas ações visando essa melhoria. Entretanto, muitas vezes, disse ele, somos constrangidos a observar o trilho terrestre, as nossas ações aqui, individual, né? A fim de entender o passado, que eles reverberam, repercutem no hoje, o porão, falei lá atrás, né? E que o nosso presente, o hoje, a nossa atual encarnação, deve ser sua origem. Origem de quê? Dos problemas. E a colheita que fizemos no passado. Está lá no porão. Está tudo guardado. Ninguém. Todos os pensamentos, ações e planejamento, está tudo lá. Lembra demais? Lá, do livro Nosso Lar, numa conversa de André Luiz com Dona Laura, a mãe de Lísias, e ela dizia exatamente isso. Ela falava foi da mãe de Lísias, que foi mãe de Lísias, que ela dizia que, na verdade, ela teve acesso a todas as informações dela, das encarnações passadas, estava lá nos arquivos, nosso lá, tudo. E ela, depois de muito esforço e condições a verificar, porque são tantos erros que cometemos no passado, que se verificaríamos, todos enlouqueceríamos, por isso não tem capacidade de ver imediatamente o nosso passado. Mas ela está tudo registrado, absolutamente está tudo registrado, nada se perde, nosso pensamento está tudo registrado no livro Nossa Vida, nos escaninhos de nossa alma, né? Muito bem. Nesse livro, volta a dizer, então, Emmanuel, somos forçados a contemplar-nos por dentro, ou seja, olhar o nosso coração, os nossos arquivos, os nossos porões, olhar para dentro de nós próprios, deixar de culpar os outros, para entender que as sombras estão dentro de nós ainda, né? No chão de nossas experiências, na vivência do dia a dia, né? E das nossas possibilidades vindouras na qualidade de filho de Deus, nós temos todas, possibilidade de renovação, depende do nosso proceder, né? Para que não nos falhe o equilíbrio é fundamental, para que a jornada redentora, seja, possamos aproveitar ao máximo com equilíbrio as oportunidades que Deus nos concede e cada dia que Deus nos dá no espetáculo da vida, quando levanta de novo a grande, quando termina o dia, que desce as cortinas da vida, nos bastidores da vida, nós temos a possibilidade de trabalhar com nossos amigos espirituais nos sonhos, e etc., na dormida, para no dia seguinte, quando levantar de novo, as cortinas da vida, quando o sol levantar de novo, a gente ter possibilidade de renovar de novo, de transformar, de fazer o melhor, né? Como dizia, como dizia Santo Agostinho, que o bom cristão é aquele que busca ser hoje melhor do que ontem. É exatamente isso, de renovar, né? É isso? Então, da jornada da vida, visando por vir, visando o futuro. O futuro só será dadivoso, harmonioso, se tivermos plantado a boa semente aqui, para termos futuros, as colheitas vindouras. Então, desse futuro, desse porvir, diz Emmanuel, surge a voz inarticulada do plano divino. Dos nossos amigos espirituais, dos nossos defensores, dos nossos tutores que nos aconselham, que nos ajudam, exortando-nos, convidando-nos sem palavras do mundo espiritual, chamando-nos à renovação. A lei de Deus, do progresso, né? É viva, a lei é viva, está posta, inderrogável, imutável, né? E a justiça não falha. A lei divina é para todos, a lei do progresso, etc, etc. A justiça não falha. Dizia Jesus que todos nós devemos pagar até o último centavo, ou seja, todos nós devemos colher o que plantamos. Todos nós prestaremos conta do que fazemos. Isso é fato, né? Esquece o mal, diz Emmanuel. Esquece o mal não leva a canto nenhum, perdoa. Porque nós também precisamos de perdão. Ou alguém de nós não cometemos erros? Claro que cometemos. Se fosse ser iluminado, não estaríamos aqui. Então, cometemos erros. Então, perdoa, esqueça o perdão. Esqueça o mal. Não vai adiantar nada, perdoe. Perdoe, o perdão é muito bom para quem perdoa, porque se livra do problema. Se aquele que nos cometeu mal não perdoou, problema dele. Nós seguimos, cortamos o elo e conduz na sua luta. Mas eu me libertei. Cortei e posso alçar voos. Para que esqueça o mal, para sempre, e semeie o bem, cadê? Faça todo o bem que você puder fazer. Porque aquele depósito na poupança sublime, celestial, e é com esse capital que se apresentará um dia, né? Ajuda, portanto, aos que te cercam, e são tantos necessitados. Ele fala que cercam só os familiares, não. Encontramos na rua, necessitados, os famintos, os doentes, enfim, no trabalho, enfim, são tantos, né? Ajuda os que te cercam, porque ajudando ele, auxilia a ti mesmo. Todo bem que a gente faz a alguém, o bem primeiro passa por nós, né? Como se aplica um passe.
Você aplica um passe, o bem passa por nós para chegar até aquela criatura passando um passe. Ele primeiro beneficiou você, pronto. Então, bem, se você é portador do bem, esse bem passou por você para chegar a alguém. Então, você é o bom beneficiário do bem que se faz. O tempo não para, disse Emmanuel. E se agora encontras o teu ontem, se hoje você está colhendo o que plantou ontem, você encontra o seu ontem, né? Não ouvis, não esqueça que o teu hoje, o que fazemos hoje, será a luz ou a treva do teu amanhã. Isso é uma sabedoria fantástica. Em síntese, se você quer plantar, se você quer colher no futuro, plante agora. Lá onde você vai colher o bem ou o mal, você plantou ou deixou de plantar. As nossas ações de hoje serão as bênçãos da colheita de hoje, ou o mal, se eu fizer o bem ou o mal. Não é possível colher sem plantar, né? Então, o prefácio é extraordinário, por ser essa síntese, é o que a gente vai exatamente encontrar no livro, né? Então, no capítulo primeiro, a gente vai tratar aqui, o tempo no instante passa, vou ver se consigo trabalhar 2 capítulos ainda hoje, se esse tempo vai dar, né? A gente vai tratar exatamente o que acontece aqui nas nossas ações na Terra, ou no céu, né? A gente vai ver primeiro isso, né? Se ele fala em torno da prece, que em princípio é lá, ele está falando nesse capítulo aqui, do que aconteceu lá no mundo espiritual, como se fosse do céu. Então diz assim, em torno da prece. E esse capítulo é rico de mais informações. No templo de socorro é uma espécie de uma central em que recepciona os pedidos, as orações, as preces, no mundo espiritual. E esse templo de socorro era lá no Ministério do Auxílio, em nosso lar. Está dito aqui na roda de rodapé. Lá no mundo espiritual, né? O ministro Clarence, lembra do ministro Clarence? Aquele que socorreu André Luiz lá no mundo espiritual, no Umbral, depois de 8 anos, estava lá, pedindo a mãezinha dele, esse mesmo, ministro Clarence, ministro do Ministério do Auxílio, que André Luiz é ligado até hoje por ele, todas as obras, mas é ligado a ele. Comentava sobre a sublimidade da prece a nós, e nós o ouvíamos com a melhor atenção, ou seja, lá nesse templo de socorro, estava sendo realizada uma palestra do Místico Clarence falando sobre a sublimidade da prece, a fundamentalidade da prece, a importância da prece. E André Luiz, o Hilário, um grupo, estavam ouvindo eles dizer. Então dizia o ministro, todo desejo é um manancial de poder. Tudo. Lembra que a gente falou lá tá no livro, no anterior, no Libertação, que o nosso pensamento ele é extensão do nosso espírito? Ele tem a essência do nosso espírito, que ninguém pode dar o que não tem. Então, todo o nosso desejo ou pensamento, ele tem emanação de poder, para o bem ou para o mal. A planta, disse ele, que se eleva ao alto, convertendo a própria energia do sol em fruto e alimento, para o processo que alimenta a vida, no processo de fotossíntese, é um ser que ansiou por multiplicar-se. É um pensamento, a planta não pensa, mas o objetivo dela é exatamente, ao elevar-se, buscar, através da fotossíntese, a energia do Sol, é multiplicar-se. Esse é o objetivo, né? Mas, aí diz alguém que estava ouvindo lá, mas todo petitório não reclama quem ouça? Perguntaram o ministro, deveriam os companheiros. Quem teria respondido aos rogos da planta? A pergunta é essa. Então, o orientador, o ministro, disse o seguinte: a lei, meu filho, a lei de Deus, que a tudo repercute, a tudo pensa, a lei do progresso, a lei do progresso. Nessa lei do progresso, tudo existe a participação, nada refoge ao controle do Pai, nem um grão de areia. Imagine a planta na sua missão sublime de reproduzir, né? A lei de Deus, a lei do progresso. Como representação do Pai Celestial, a lei, manifesta em tudo e em todos. Muita gente imagina que, na verdade, os benfeitores espirituais só trabalham a favor das pessoas. É um erro. Na obra de Luiz, a gente vai ver que ele fala que os animais, o solo, ele fala que as plantas, tudo tem a participação dos benfeitores espirituais, tudo tem um controle. Então, os espíritos responsáveis pelo vento, pelo sol, pela chuva, pelas plantas, pelo solo, pelos animais, tudo. A gente vai ver, a gente já viu isso e eu vou relembrar daqui a pouco alguns conceitos, né? Manifesta-se a tudo e a todos a lei de Deus, disse ele, através dos múltiplos agentes que a servem. Olha que coisa interessante. Aí eu lembro demais, lá no livro Mensageiro, no capítulo 41, quem se recorda disso, devo lembrar, né? E nosso lá também no capítulo 50, porque lá, nosso lá no capítulo 50, quem lembra lá no final, quando André Luiz volta a casa, quando ele passa muito, 10 anos no mundo espiritual, e volta para visitar a família, ele encontra a esposa casada com outra pessoa, que tem um ciúme, aquela história toda. Mas essa pessoa está muito doente, até um médico também. Ele precisa de assistência. E ele, na companhia de Narcisa, vão buscar na natureza
as folhas de eucalipto e de mangueira para, na verdade, fazer um chá para a melhoria dele. E ele disse que quando chega lá, então a Narcisa convoca os espíritos da região, os espíritos que tratam da flora, e pergunta a eles: escuta, tem eucalipto, tem mangueira aqui? Aí a André diz: mas quem são eles? Ah, são os espíritos encarregados pela flora daquela região. Ou seja, todos, Deus, tudo que Deus cria está fadado à lei do progresso, e tem as entidades que trabalham para isso. E no Mensageiro, no capítulo 41, ela é muito interessante, porque trata de que André Luiz, na companhia do benfeitor, estava com ele, Aniceto, eles, depois de uma noite de trabalho muito espiritual, lá no Rio de Janeiro, trabalhando com entidades espirituais, eles vão repousar no campo. É tão interessante essa informação. E eles, quando estão lá no campo repousando, aferindo as energias, recuperando o espírito, descansando, escutam uma confusão ali próximo da estrada, onde o animal deu uma patada no crânio de um senhor que desmaiou, etc, etc. E André Luiz e Aniceto foram até lá e convocaram o espírito responsável por aquele trajeto da estrada. Olha que coisa interessante. Mas escuta, como é que você deixou isso acontecer? Você é o responsável, como é que você não deixou isso acontecer? Olha aí, olha que coisa interessante. Ou seja, com isso não vou entrar em detalhe, mas só para deixar o seguinte, que há as entidades responsáveis por trechos, como a Deus fala também que nas ruas aqui existe, cada rua tem um espírito responsável por aquela rua, para carregar as mensagens, as necessidades, as dificuldades, como nós temos amigos espirituais, etc, etc. Pois também na natureza é assim. Encarregado dos animais, encarregado da estrada, encarregado da fauna, da flora, da fauna. Só para entender isso. Então, para explicar o que André Luiz está querendo dizer aqui. No caso, a que nos reportamos, da planta, o sol sustentou o vegetal, a planta, conferindo recursos para alcançar os objetivos, que é a frutificação, que se propõe a atingir. Imprimindo significativa atração de voz, quando eu, como ministro, em nome de Deus, meus filhos, é a palestra para todos, em nome de Deus, as criaturas, tanto quanto possível, atendem as criaturas. E nós somos assistidos pelos nossos irmãos mais velhos, dentro da grande família universal, somos todos filhos de Deus, fazendo parte da família universal. Então, os que mais têm ajudam os que menos têm, os que mais sabem ajudam os que menos sabem. É assim, os mais evoluídos ajudam os menos evoluídos, é assim que o trabalho de assistência espiritual acontece, não é assim? Então, em nome de Deus, as criaturas assistem uns aos outros, né? É essa assistência que nunca nos falta. A gente vê esses trabalhos de Deus assistindo seus filhos, desde as regiões sublimadas às regiões abissais de dor, os vales das dores, os vales tenebrosos, infernais. Os emissários de Deus estão lá sempre, que Deus assiste o homem pelo homem. Assim como possuímos, disse o ministro Clarence, essas informações são muito ricas, né? Assim como possuímos em eletricidade os transformadores de energia por adequado aproveitamento da força. O que significa isso? Tem lá a usina hidrelétrica e sai aquela quantidade imensa de energia. E tem os transformadores que vão buscar só a quantidade daquela energia que passa no fio para atender determinada fábrica, se a fábrica precisa de uma energia, ou se uma pequena indústria, ou uma casa que precisa só de um bico de luz. Esses transformadores mandam só a quantidade de energia para assistir aquele consumidor que precisa mais e precisa menos. Olha que coisa interessante. Ele diz, olha, assim como a eletricidade, os transformadores de energia que aproveitam a força, temos igualmente os transformadores em todos os domínios do universo, em todos. Quando ele fala em todos os domínios do universo, entenda-se que o universo é a grande morada de que Jesus falou. Todos esses ambientes do universo, existem esses transformadores. De quê? De bênçãos para os que precisam de assistência, etc, etc. De socorro aos doentes do corpo e da alma. Do esclarecimento dos educadores. Então, essas energias que promandam o coração do Pai, elas são recepcionadas por esses transformadores, que vão transformar a assistência de Deus à planta, o animal, o ser humano, o doente, o leproso, o que precisa de esclarecimento, o que precisa de saber. Olha aí, é assistência a Deus assistindo o homem pelo homem, pelas criaturas, os nossos irmãos mais velhos, que têm a capacidade de suprir nossa ignorância, nossa doença, nossa orientação, por aí vai. As correntes centrais da vida, né, que formação magnífica, né? As correntes centrais da vida partem do Todo-Poderoso, do coração paternal de Deus. Essas correntes da vida centrais, esses recursos todos, partem do coração de Deus e descem a fluxo, ou seja, descem a fluxo, descem enjoos, né?
transubstanciadas esses jogos, transformadas de maneira infinita. O que significa o quê? Esse fluxo que vem do coração de Deus, esse quantum de Deus, desce o tempo todo, jorrando o tempo todo. E são captadas pelos emissários de Deus e transformadas em conforme a necessidade das criaturas, dos seres, dos animais, da terra, do solo, das plantas e por aí vai. Ou seja, esse quantum que desce o tempo todo. Uma coisa maravilha. Transubstância transformada de maneira infinita, porque é uma gradação imensa de necessidades. É isso que quer dizer. Olha que coisa magnífica, né? Continua aqui explicando. Da luz suprema, ou seja, regiões excelsas, a treva total, os validores de angústias, os vales infernais de treva e dor, desde lá até lá embaixo, e vice-versa, das trevas até as regiões sublimadas, temos o fluxo e o refluxo, ou seja, esse quanto de Deus que desce a fluxo em jorros, vem, sobe, beneficiando uma gama extraordinária de todos os seres. E o coração de Deus, o tempo todo, esses quantum, essa sublimidade, está descendo essa quantidade imensa, e são captadas nesse percurso por aqueles que são os responsáveis por assistir aos filhos da criação. Tudo que existe no mundo é criado por Deus, né? Então temos o fluxo e o refluxo do sopro do Criador, do sopro, do amor que promana do coração do Pai, através de seres incontáveis, incontáveis nas várias escalonagens da vida celestial. Lembramos que Deus é o Pai de tudo e Criador do universo. Então, da luz que promana do Pai, chega, atinge até onde nós, nenhum grão de areia refoge ao controle do Pai, né? Porque, ao contrário do que a gente imagina, a fauna, a flora, o planeta, as rochas, tudo evolui, é fruto dessa organização fantástica que nós temos muito pouca informação sobre ela ainda. Informação esparsa da assistência aos animais, temos muito pouca informação ainda. Nós temos dificuldade ainda de passar a compreensão da assistência às criaturas humanas, imagina demais. Estamos longe de entender isso tudo, até porque Né Luiz disse que as obras são, Emmanuel fala que é um pequeno contingente de informações possíveis de serem captadas por nós, né? Então, olha, de serem incontáveis, escalonados em todos os tons do instinto, dos animais, do instinto dos animais, né? Da inteligência, as criaturas, nós, seres humanos, que têm inteligência, da razão, aquele que é a sublimar a inteligência, tem capacidade de ter razão, de saber o que é certo, o que é errado, da humanidade, capaz de amar, de perdoar, de ser fraterno, amoroso, né? E da angelitude, daquele que já se purificaram, ou seja, o amor de Deus, o quantum de Deus que desce a fluxo e refluxo, atinge a todos, absolutamente todos, desde o bruto, instinto, até o anjo, né? Que modificam esses seres escalonados, que modificam a energia divina, o quantum de Deus que desce a fluxo, né? De acordo com a gradação do trabalho evolutivo. Ou seja, recebe aquele fluxo extraordinário, é como a história do transformador de energia. Vem, aí tem uma indústria que precisa de uma quantidade de energia, demanda aquela quantidade. Mas tem um pequeno negócio que precisa de pouco. Mas tem um precisa de um pico de luz. Então, quer dizer, esses transformadores é a mesma coisa, tá? Que modifica a energia divina de acordo com a graduação do trabalho evolutivo de cada um. Ou seja, tem alguém aqui já mais evoluído que precisa de algo, que é algo muito mais substancial, que tem a capacidade de recepcionar mais, porque o transformador dele é mais potente, mais evoluído e recebe mais. Já tem uns que estão só no começo, aquele trabalhador humilde tem a capacidade pequena, e eles trabalham e assistem aqueles que têm a capacidade pequena. Esse transformador ele tem a magnitude de ser maior ou menor em função do trabalho evolutivo, está aqui dito, da graça do trabalho evolutivo, no meio em que se encontram, nas regiões trevais, aqui, ou alhures, nas regiões celestiais, em qualquer lugar, né? Esses seres emissários de Deus estão em todos os lugares, ele está dizendo isso, né? Olha que coisa mais linda, né? Disse ele, cada degrau da vida, regiões abissais de dor, abaixo, aqui na Terra ou acima, cada degrau da vida está superlotado, milhões de criaturas, milhões de criaturas.
André Luiz até fala que, na verdade, entre a quantidade de criaturas encarnadas, existe cerca de 6 ou 7 desencarnadas, uma população, e não dá para mensurar, além de ter a compreensão de que todos nós somos apenas uma das moradas da casa do Pai. Todos os globos terrestres são habitados, diz o livro dos Espíritos, né? Diz o livro dos Espíritos, né? Muito bem. Cada degrau da existência para lutar milhões. O caminho da ascensão, não é criatura, o caminho da ascensão, da evolução espiritual é bem esse caminho. É bem aquela escala milagrosa da visão de Jacó, que passa, vem de lá de baixo, das profusões, passa pela terra e se perde nos céus. Uma escala infinita, impossível de se compreender e de mensurar, e as bilhões de criaturas que são postas nesse caminho. Todos eles, os trabalhadores, é Deus assistindo o homem pelo homem, conforme a gradação de cada um de nós, e cada um capta em conformidade com o estágio evolutivo. Né? A prece, aí ele vai voltar à prece, ele está falando lá da prece, a prece. Ou seja, a assistência de Deus aos seus filhos é incomensurável. Dizia lá Jesus que se nós, que somos criaturas imperfeitas, somos capazes de amar nossos filhos, o que é que Deus, o Pai misericordioso, o Criador de tudo, não fará por cada um de nós? É exatamente assim. Ele está dizendo o seguinte. Né? Então, a prece é o instrumento da intercessão que nós pedimos, socorro, assistência. A prece, qualquer que seja ela, não importa, qualquer que ela seja, mesmo as pagas têm certo valor. Claro, quanto mais forte, mais verdadeira, mais tem repercussão. É a ação de quem está entrando em prece, quem está entrando em conexão com alguém pedindo ajuda, né? É a ação provocando a reação. Nós estamos cansados de ver isso nas preces realizadas nas obras de André Luiz, que ao final de uma prece feita com fervor, vem a resposta dos céus. As energias que descem, a fluxos, as flores, as energias que promulgam, que trazem grandes benefícios àqueles que são a quem pedimos a assistência. Então, a prece, disse ele, toda ela é uma ação de quem faz, provocando uma reação, ou seja, a repercussão ou a resposta dessa prece que ele corresponde, a reação que ele corresponde, a resposta, dependendo de ser uma prece coletiva, com mais fé, com menos fé, e por aí vai. Né? Conforme a sua natureza desta prece, isso é importante, desse pedido, o que significa a natureza desse pedido? Seria um pedido que é para uma pessoa só, para uma família, para uma cidade, para uma região, para um planeta? Bom, conforme a natureza desse pedido, da prece, paira esse pedido, ou seja, é recepcionado esse pedido na região em que foi emitida. Por exemplo, se eu faço uma prece pedindo saúde a um ente amado, um ente querido, aquela prece é captada, imagino eu, pelo amigo espiritual, se ele tiver condições de resolver, resolve-se ali. Não vai ascender às vicissitudes, né? Emitida. Ou eleva-se mais, além desse, do plano que foi emitido, né? Mais ou menos, recebendo resposta imediata, se for uma coisa singela, simples, ou remota, se for um caso complexo, que vai precisar de sérios desdobramentos, certo? Segundo as finalidades a que se destina. Por exemplo, se eu peço aqui uma prece pedindo que assista uma família que está desorganizada, em desequilíbrio, normalmente é um problema mais complicado, e nós vamos estudar um caso como esse aqui. Isso não é uma coisa singela, isso envolve a assistência de uma gama de espíritos protetores daquela família. Isso a resposta não pode ser imediata, pode ser um alívio, mas a solução não. Então, ela pode ser vindoura, remota. Segundo as finalidades dessa prece, se é uma finalidade é que se destina. Se uma finalidade, por exemplo, do benefício de uma coletividade, é algo muito mais complicado. Não é uma coisa simples, é muito mais complicado. Mas a prece e a reflexão tem. Isso quer dizer isso. Desejos banais encontram realizações próximas à própria esfera que surge. O caso que eu falei do amigo espiritual. Eu estou com um dor, um problema, coisa singela, peço uma prece, que aquele amigo espiritual precisa resolver, fica naquela própria esfera. Impulso de expressão mais nobre, mais elevado, que atinge algo muito além da capacidade de resolutividade do amigo espiritual, né? São amparados por almas que se enobreceram. Espírito mais amplo, que aquele espírito não tem condições de resolver, o amigo espiritual, ele vai a escalas mais evoluídas. Se aquele não tem condições de ver, vai as mais, vai nesse escalonamento, naquele escalonamento, até chegar a quem efetivamente possa tomar as medidas devidas, né? Isso que quer dizer isso, né? Muito bem. Tá. Pedido da região, mas foi emitida. Eu levo-se mais, tal, banais, tá, mais amplo. Ideias e petições de significado profundo e na imortalidade retoma as alturas.
seja, processos intrincados, complexos, que têm a ver em repercussões que envolvem várias criaturas, em vários setores, em vários momentos, em várias encarnações da imortalidade, às alturas, porque nenhum amigo espiritual pode ver, e provavelmente o segundo não, até chegar às colônias espirituais de onde vieram, por exemplo, aqueles espíritos, e ali são pedindo proteção àqueles responsáveis por todo aquele grupo, os amigos espirituais de todo aquele grupo, que vão interagir e encontrar alguma solução visando a pacificação daquele grupo, afinal de contas, são todos filhos de Deus, e Deus deseja a família, a felicidade de todos os seus filhos, né? O mentor, então, as alturas. Imagine uma prece que ele pede a paz para um país, para uma cidade, para o planeta. Todos têm repercussão? Tem repercussão, certo? Você quer dizer isso? Não é solução singela, é complexa. O mentor generoso fez um intervalo e diz assim: cada prece, disse ele, cada prece, tanto quanto uma emissão de força elétrica, do transformador por lá atrás, se caracteriza por determinado potencial de frequência. Olha que interessante, de frequência. O que significa isso? Se for uma prece feita com a fé profunda, com a frequência grande de fé, há uma conexão nossa com o Criador, com os benfeitores, etc., etc., mas possibilidade de ter repercussão mais aprofundada pela conexão criada, né? Ou feita por um espírito quanto mais elevado, certamente tem muito mais repercussão de acessar pelas capacidades que tem em si, de conexão, pela grandeza espiritual, de recepcionar esse quantum de Deus para as transformações, né? Quem lembra da prece de Ismalha? Quem não, peço para ler lá no capítulo 24 do Mensageiros. É muito interessante, porque lá num posto de serviço de Mansão Paz, um grupo imenso de espíritos mumificados, num processo de dramaticidade imenso, num sofrimento atroz, e a Ismália, ela faz uma prece junto com todos os trabalhadores do posto de serviço em favor daquelas criaturas. E a prece coletiva, a prece que ela é repetida, cada frase, cada palavra, que ela é reverberada, falada, repetida por todo aquele grupo, com o mesmo sentido, com a fé voltada, isso tem uma repercussão imensa. E a prece de Ismália foi extraordinária, porque mostra a prece todos repetindo ela e a resposta dos céus. Aquela chuva de energias sublimes que chegava, era recepcionada e jogada sobre aquelas energias, sobre aquela quantidade de espíritos sofredores que estavam ali. Linda, e mostra claramente, onde ele mostra ali, que cada espírito, dependendo da sua elevação, recebia numa quantidade distinta. Exatamente o que está dizendo aqui, uma quantidade distinta, e numa cor diferente. A natureza da energia que cada um recebe depende da sublimação de cada espírito. De cada quanto mais evoluído, mais capacidade tem de recepcionar. Então, vale muito a pena dar uma lida de novo no capítulo 24 do Mensageiro. E todos estamos cercados por inteligência, todos nós, inteligências capazes de sintonizar com o nosso apelo. Ou seja, nós temos nossos amigos espirituais. Se aquele amigo espiritual não pode, ele pede socorro ao superior dele e vai, né? A maneira de estação, receptora, estação que capta essas preces, anota, toma relatório e chega a quem pode ajudar. Olha que interessante. Todas as peças têm desdobramento, né? Continuando. Eis que o tempo está voando aqui. Sabemos que a humanidade universal, nos infinitos mundos, na grandeza do cósmica, mundos, está constituída pelas criaturas de Deus, em diversas idades e posições. Eu lembro da questão 55 do Livro dos Espíritos, que diz que todos os globos terrestres são habitados, todos. Todos eles, dependendo da gradação evolutiva dos planetas, das colônias espirituais, tem uma gradação distinta, dependendo desses mundos. Cada um tem uma gradação distinta, depende da posição espiritual da evolutiva de cada um deles. O reino espiritual de si, ele compete nos considerar igualmente os princípios da herança. O que significa isso, gente, da herança? Ora, não somos filhos de Deus? Somos herdeiros dele? Quem disse? Jesus, Pai nosso que está no céu, somos filhos de Deus. Não somos herdeiros de Deus. Paulo, na Epístola aos Coríntios, ele fala a mesma coisa. Somos herdeiros do Pai e co-herdeiro de Jesus. Co-herdeiro porque somos irmãos de Jesus, portanto, somos co-herdeiros do Pai. Né? Questão de herança. O que significa isso? Cada consciência, à medida que se aperfeiçoa, se eleva, se santifica, aprimora em si as qualidades. Ou seja, a história, quando Jesus falava
vós sois deuses. Faz brilhar a vossa luz, pois vós sois deuses. Se somos filhos de Deus, ou seja, a genética de Deus está em nossos espíritos, essa genética, certo? Temos a centelha de Deus. Por que não centelha? Somos Deus, como Jesus falava, Deus em potencial. E para fazer com que esse Deus evolua, ser um Deus pleno, é preciso que nós evoluamos e consigamos, na verdade, vivenciar os ensinos de Jesus. Esse é o combustível capaz de dar luminescência ao nosso espírito, expulsar o homem velho, fazer com que o homem novo floresça e nós sejamos um espírito, um Deus pleno, né? Isso quer dizer isso, né? Então, a cada um se santifica, se aperfeiçoa, e se as qualidades de Deus, quando nós evoluímos, as qualidades do Pai celestial, que somos herdeiro, a qualidade do Pai, harmonizando-se gradativamente com a lei do progresso. Quanto mais absorvemos esse Deus em potencial vai evoluindo, absorvemos as qualidades do Pai, a grandeza, e vamos ganhando, vamos crescendo, absorvendo a centelha divina, expulsando o homem velho, como falei, né? Olha que coisa linda, né? Quanto mais elevada a percentagem dessas qualidades, desse quantum de Deus, dessas qualidades do Pai, né, que está falando aqui, né? No espírito, mais amplo é o seu poder de cooperar na execução do plano divino, como falei lá de Ismalha, né? Correspondendo às solicitações da vida. Quanto mais evoluído, imagine as responsabilidades atinentes a um doutor Bezerra de Menezes, por exemplo. As informações de Walter Pereira Franco, é que ele é um amigo, é um amigo espiritual, ele tem uma abrangência e assistência dele praticamente toda a América Latina, um espírito de uma grandeza extraordinária. Imagine o quanto que ele pode recepcionar, que ele recepciona desse fluxo que vem dos céus e divide com seus colaboradores, né? Há uma gama gigantesca de assistência. Quantos casos espíritos não tem como mentor o Dr. Bezerra de Menezes, através dessa pleide de espíritos elevados que trabalham sobre a sua orientação, né? Quanto mais elevada a percentagem dessas qualidades, um espírito, mais é amplo o seu poder de cooperação na execução do plano divino, respondendo às solicitações da vida em nome de Deus. Em nome de Deus, assiste o homem pelo homem, que nos criou a todos, é nosso Pai, né? Para o infinito amor e para a infinita sabedoria. Deus nos cria para ser felizes. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, dizia Jesus, né? Quebrado o silêncio, o que se fizera? Hilário não perguntou. Está na plateia, o amigo de André Luiz. Como é que devemos fazer para interpretar o ensinamento da prece quando estivermos frente de propósitos malignos? Olha aí a pergunta, como é interessante, né? Escuta, quando alguém quer fazer o mal, por exemplo, o homem que deseja cometer um crime está também a serviço da prece? Olha a pergunta, como é interessante. Eu faço uma prece pedindo o mal? Olha aí. Aí ele disse, o ministro, não, abstenhamos de empregar a palavra prece, porque prece é conexão com o sublime, com o divino, com a luz, né? Quando se trata de desequilíbrio, aduziu o Clarence bondoso, digamos, invocação, se invoca o mal, se chama o mal. A prece, você, na verdade, faz a conexão com o sublime, olha a diferença, que interessante. Quando alguém nutre o desejo de penetrar uma falta de si, ele está invocando as forças inferiores, invocando, chamando, né? E modificando recursos, e mobilizando recursos, porque o pensamento tem poder, repercute, né? E mobilizando recursos para os quais se responsabilizar. Não tenho nem dúvida disso. Todo mal que fazemos, esse mal terá que ser, tem que ter responsabilidade. E não só de quem pratica, mas daquele que vem auxiliar, da entidade infeliz que vem auxiliar, que planeja e vivencia, também tem responsabilidade. A responsabilidade é dupla, né? Todo mal fazemos, temos responsabilidade para isso. Através dos impulsos infelizes da alma, muitas vezes descemos a desvairadas vibrações da cólera, do ódio, do vício, do álcool, da droga, e de semelhante posição desse deslize, né? Posição que cometemos os erros, a cólera, o vício, dessa posição na cólera, no vício, é fácil cairmos nos enredos, no enredado poço do crime, em cujas furnas do crime nos ligamos. Criamos a ligação. Como criamos a ligação com o divino, quando foi na prece, na hora que a gente faz uma conexão com as entidades infelizes, na hora que a gente chama essas criaturas através, como ele diz aqui, da invocação, a gente está criando ligações com eles, né? Mas foi que nos ligamos de imediato a certas mentes estagnadas na ignorância que nos fazem instrumentos. Nós fazemos instrumentos do mal, né?
de nossas baixas idealizações, ou das quais nos tornamos deploráveis joguetes das sombras. Quantos de nós não somos joguetes das sombras sem até saber, né? Quantas das pessoas, por exemplo, não praticam o vício por sintonia que tem com as entidades das sombras? São obrigadas a beber, a se drogar, a cometer crimes sexuais, se drogar, por processo de vampirização, processo de indução espiritual infeliz por ter a ver conexão com aquelas criaturas, né? Todas as nossas aspirações e todos os nossos pensamentos movimentam energia. Todos os nossos desejos movimentam energia, para o bem ou para o mal. Por isso, nós devemos ter aquele ensino de Jesus de vigiar e orar como um mantra. Ou seja, chega em nós um pensamento que não é nosso, sabendo que não é nosso, evento em prece. Diga que Deus nos abençoe e nos ajude para elevar nossa faixa vibracional. Elevar nossa faixa vibracional, a gente corta aqui a sintonia com as entidades infelizes. Tudo na vida é sintonia. Na hora que eu elevo na minha faixa vibracional, aquele pensamento infeliz de onde estiver vindo, não tem uma sintonia com ele, porque a minha sintonia elevou-se, né? De um mantra na nossa vida, né? Vigiai e orai. Quando sentir o problema, tem oração, para que a gente fuja dessas tentações. Por isso mesmo, a direção delas, dessas energias, dessas aspirações que damos, para o bem, a direção nós damos, para o bem e para o mal. Portanto, a direção delas permanece afeta a nossa responsabilidade. Nós somos responsáveis pelas nossas ações. Não dá para culpar os outros por nossa infelicidade. Não. Se nós cometemos determinados atos, somos responsáveis, tanto para o bem como para o mal. É a direção que devemos dar a essas nossas aspirações é que vai mostrar quem somos. Criamos a sintonia com quem ter sintonia. Analisemos com cuidado a nossa escolha, para o bem ou para o mal, diz o Miss Clarence. Em qualquer problema ou situação do caminho que nos é dado percorrer, nossa trilha, nossa jornada, nosso caminho, nossa senda, porquanto o nosso pensamento voará. Se eu tenho um pensamento do bem, se eu desejo fazer o bem, aquele desejo do bem vai se buscar as entidades venerandas vêm ajudar para se materializar o bem. No mal também é assim. As entidades infelizes vêm ajudar a materializar o mal que tem interesse, né? Então só, analisamos com cuidado nossa escolha. Em qualquer problema ou situação do caminho em percorrer, quanto o nosso pensamento voará diante de nós, atraindo e formando a realização daquela escolha que nos propomos atingir, e em qualquer setor da existência, seja tanto encarnado quanto desencarnados. É a mesma coisa. Devemos ter essa vigilância sempre, né? A vida responde para o bem e para o mal, pela prece e pela invocação, sim a nossa solicitação, e somos responsáveis por isso. Seremos devedores, diz Emmanuel, devedores dessa escolha, pelo que houvermos recebido. Sim, prestaremos contas. Devemos pagar até o último centavo de Jesus. Deus deseja nossa felicidade, mas nossos deslizes não dá para culpar os outros. Esses geram consequências, né? Então, o ministro sorriu no Clarence e disse: sejamos convictos, porém, de que o mal é sempre um ciclo fechado sobre si mesmo, uma espécie de um 8, guardando temporariamente aqueles que o criaram. Né? O mal é isso, um ciclo. Qual se for um quisto, um tumor, né? De longa ou curta duração, a dissolver-se esse tumor, por fim, no bem infinito, desde que ele procure o bem. O bem tem a capacidade de vencer o mal, porque o amor cobre a multidão de pecados, dizia Pedro. Né? Todo bem feito tem a capacidade de diminuir a nossa carga de débitos da felicidade. Né? À medida que nos reeduquemos, nossos espíritos, as inteligências que a ele se aglutinam se aperfeiçoam. Eu lembro da história do Máscara de Ferro, quem conhece a história de Divaldo sabe, que perseguiu Divaldo por mais de 40 anos, e no dia que um ato extraordinário de amor diante do espírito reencarnado, que era a mãe de Máscara de Ferro, a pessoa recebida com muito amor por Divaldo, ele educou aquele espírito, ele transformou-se, passou de inimigo a amigo. Então, na hora que a gente reeduca nossos espíritos, aqueles que estão ao nosso redor também se educam. Né? Fechando esse primeiro capítulo, diz ele o seguinte: o tempo já está estourado. O Senhor tolera a desarmonia. Sim, a desarmonia faz parte. A dor ensina a gemer, nos diz, né? A fim de que, por intermédio dela, da dor, mesmo da desarmonia da dor, dela mesmo, se efetue o reajustamento moral dos espíritos que se sustentam. A gente que não cuida, por exemplo, do corpo, não tem o zelo, não tem o cuidado, não se alimenta, que abusa da droga, vem a doença, porque a dor ensina a gemer, está dizendo isso, né? De vez que o mal reage sobre aqueles que praticam. O mal reage sobre aqueles que praticam, auxiliando-os na dor que causa, a compreender a excelência e a mortalidade do bem. Todo bem feito tem repercussão, que é o inominável fundamento da lei. O bem é
é o fundamento da lei de Deus, a lei do progresso. Só se progride fazendo o bem. Fazer o bem sem importar quem, dizia Jesus, dando sinônimo de caridade. Fazer o bem sem importar quem, que a mão esquerda não sabe o que a mão direita faça, né? Devemos ter benevolência para com todos, indulgência com os erros dos outros. Isso, na verdade, é o bem que nos eleva, que nos transforma. É aquele depósito que eu falo, feito na poupança sublime, força de Deus. Todos somos senhores de nossas criações ao mesmo tempo, diz Emmanuel, diz Emmanuel, André Luiz, diz Luiz Clarence. Todos somos senhores de nossas criações e, ao mesmo tempo, delas escravos. Tanto somos senhores como somos escravos, infortunados ou felizes, tutelados. Infortunados, escravos, infortunados ou felizes, tutelados. Do bem que fizemos, temos o crédito, a tutela, temos o depósito. Do mal que fizemos, somos deles escravos, que um dia teremos que prestar conta deles. Pedimos e obteremos, mas pagaremos por todas as aquisições, inclusive do bem feito. Teremos que prestar conta também, né? Tudo isso vai ter repercussão no nosso presente e futuro. Por que você está dizendo tudo isso, gente? Lembra o nome da obra? Entre a terra e o céu. Por que ele está falando da prece? Porque a prece é exatamente o instrumento da intercessão, em que os fatos acontecem na terra, tem repercussão no céu, e do céu tem repercussão na terra. Ele está falando toda essa digressão, falando da importância da prece como instrumental, que nos liga à criatura, ao Criador, a importância das nossas ações no campo do bem, e também as ações no campo do mal, que vai reverberar e vai trazer gravíssimos problemas, nossas dívidas teremos que pagar um dia, né? Muito bem. A responsabilidade que temos que ter em nossos atos, responsabilidade, porque a encarnação não é uma viagem de férias, a responsabilidade é o princípio divino, a que ninguém poderá fugir. Todos nós temos que ter responsabilidade, porque certamente teremos que prestar conta dos nossos atos. Nesse instante, uma jovem de semblante calmo penetrou o recinto. Recinto de onde, gente? Do Templo de Socorro. Lembra lá na frente? Lá atrás, no Templo de Socorro. Por quê? Porque lá era uma estação de recepção das preces. Olha que interessante. Penetrou no recinto, onde está sendo feita a palestra, e dirigindo-se ao ministro, falou, aflita: meu irmão Clarencio, uma de nossas tuteladas, nossas pupilas protegidas, tuteladas, do quadro de reencarnações sob sua diretriz, de Clarencio, do Ministério do Auxílio, ou seja, que reencarnou através do nosso lar, através do Ministério do Auxílio, olha que foi interessante. Por isso que de suas tuteladas, ele é o ministro do Auxílio, um dos ministros do Auxílio, né? Sob sua diretriz, sob sua responsabilidade direta, pede socorro com insistência. Através de quê? Da prece. A prece é essa conexão. E por que ela foi parar lá? Lá é uma estação de recepção. Olha aí, interessante. É um apelo individual. Gente, perguntou o ministro, preocupado. É assunto inquietante, disse a moça. Mas uma prece refratada. Olha que interessante você explicado isso, que é uma prece refratada. O prestiboso instrutor convidou-nos a quem? O grupo que estava estudando a prece. Lembra que era uma palestra sobre a prece. A repercussão, o que era ela, a repercussão dela, que tudo tem repercussão e tal, tal, tal. Convidou a eles, olha, chegou um caso interessante agora. Convidou a acompanhá-lo e segui-lo atentamente, para ver a prática da repercussão da prece. E aqui a gente encerra o primeiro capítulo, que é interessante. No cenário terrestre. Lembra que ele estava fazendo, aquela parte era no céu, ele estava fazendo uma palestra lá no espaço, no Ministério do Auxílio, no Templo do Socorro e nosso lar. Agora vai trazer as repercussões das ações da Terra. Ele está vendo as repercussões do céu, orientando um grupo de trabalhadores e mostrando as repercussões da prece, porque as preces chegam lá, e as repercussões das preces, as repercussões dessas preces. Interessante, não é? E agora vai descer aqui na Terra para mostrar as nossas ações aqui da Terra, como reverberam lá também, no presente e no futuro. Vai mostrar isso. Por isso o livro entre a Terra e o Céu. Ele diz, olha, esse livro de Emmanuel no prefácio, vamos ver casos, vamos ver nossos atos, que já aconteceu, o que pode acontecer, se você conhece alguém que aconteceu, e a repercussão deles. Por isso que é interessante demais. Numa sala, o nome do livro é, segundo capítulo é esse, no cenário terrestre, do céu é na Terra. Na sala ampla, que sala de onde? Lá, ainda do Ministério do Auxílio, lá, Tempo de Socorro. Em que numerosas entidades trabalhavam, solistas? Que autoridade, que entidades eles trabalhavam? Na recepção. Era uma estação receptora dos pedidos, das preces. Clarencio recebeu uma jovem
perceberam da jovem, aquela menina que foi lá interromper a palestra, dizer que tem uma pessoa aflita e tal, muito bem. Um pequeno gráfico e passou a examinar cauteloso. Que gráfico é esse, gente? Olha aí, presta atenção. Em seguida, comentou carência espontânea. Ainda agora, falavam de responsabilidade. Vocês estão lembrados que a gente está falando há pouco tempo da responsabilidade que temos de ter nossos atos? Diz Clarence. Está lembrado há pouco tempo nós falamos da prece, da sublimidade dela, de um meio de intercessão? Muito bem. Falar há pouco tempo de responsabilidade. Eis um exemplo, diz Clarence, prático, do que estava falando aqui há pouco tempo. A parte prática da teoria que estava falando aqui há pouco tempo. Eis aqui um fato que ilustra os conceitos que estávamos explicando aqui há pouco tempo. De responsabilidade e um exemplo prático das repercussões dessas preces. E exibindo o documento, que documento aí na mão? A prece transcrita, que foi recepcionada lá, né? Que está das mãos, explicou. Temos aqui uma oração, uma prece recebida, comovedora, que superou as linhas vibratórias comuns no plano da matéria densa, ou seja, que passou pelos amigos espirituais que conseguiram resolver. Dela, direto amigo espiritual dele. Passou. Era profusa, tinha grandes repercussões, e lá não conseguiu resolver. Não? Olha aí. As linhas vibratórias comuns do plano da matéria, mais densa, lá, próximo. Porque, na verdade, não tinha solução lá. Não tinha. As repercussões estavam aqui, daquele assunto, a solução teria que ser tomada a sério mais alto, porque ia reverberar imensamente no contingente de criaturas, etc, etc. Muito bem. Parte essa prece, essa oração, né? Parte de uma devota servidora que se ausentou da cidade espiritual, de nosso lar, ou seja, isso é muito interessante. Quando a gente reencarna, e de onde a gente reencarna, da colônia espiritual que a gente reencarna, há um monitoramento, um acompanhamento de lá, de onde você vem, do setor responsável. Por quê? Não é para cobrar, é para ajudar a materializar o planejamento do mapa reencarnatório. Olha que interessante. É Deus assistindo o homem pelo homem, ajudando a que seus filhos resolvam os seus problemas e sigam o seu processo evolutivo. Olha que coisa interessante, né? Uma tutelada, tararatá. Parte de uma servidora que se ausentou da nossa cidade espiritual há precisamente 15 anos, terrestre, o menino encarnou há 15 anos, para determinadas tarefas da reencarnação. Ou seja, ela foi cumprir uma programação. É interessante entender isso, porque no livro de Mensageiros ele fala isso. Quando a gente vai encarnar, não é assim, reencarnação não é numa fila, não, é toda uma programação feita, um processo de reengenharia espiritual, onde a gente vai trazer as pessoas que a gente precisa conviver, precisa estar os nós, com aqueles que, as pessoas que a gente precisa estar, onde precisa estar, quanto tempo precisa estar, para que a gente consiga repactuar nossos espíritos, para repactuar, trilhar na busca dessa ciclo, que é o que deseja seus filhos, né? Olha aí, então ela veio, ela veio cumprir tarefa na reencarnação, visando o seu progresso, visando o seu processo, a sua evolução, suas provas, que precisa aprender, etc, etc, e reencontrar algumas pessoas que precisam repactuar. Essa é a história. Não seguiu, porém, desassistido. Não, ninguém está desassistido. Ninguém jamais. Lembra que a gente falava que o fluxo de Deus desce das regiões excelsas às regiões de dor e sofrimento? Ninguém está desassistido. E nem ela. Além de ter um amigo espiritual que nosso conselheiro, nosso tutor, tem assistência da colônia espiritual. Olha aí, que interessante, né? Permanece sob nossa orientação. Nossa orientação quem? Lá da colônia onde ela veio. Nossa orientação, assistência, a orientação que é dada ao amigo espiritual. E quando aquele não consegue resolver, vem um contingente de criaturas da colônia tentar ajudar. Né? O nascimento e o renascimento do mundo, disse ele, sob o ponto de vista físico, da carne, jazem confiados às leis biológicas do corpo, de carne, né? De cuja execução, a execução da reencarnação, sim, do corpo de carne, incumbe a inteligências especializadas, preparadas, etc, etc. Contudo, as suas características morais, os seus compromissos espirituais subordinam-se a certos ascendentes do espírito. Lá, de onde você veio, os amigos espirituais, os amigos da família, a colônia de onde ela veio, as responsabilidades da equipe. Não é maravilha. Clarencio deteve-se alguns instantes analisando a pequena e complicada ficha. Que ficha, gente? A ficha, e é interessante entender isso, a ficha, o prontuário da menina, que pediu a prece, que precisa ter conhecimento de quem era ela e por que circunstâncias, quem era, então, prontuário, tudo que a gente faz está lá na ficha, e mais a prece transcrita que ela fez. Interessante, né?
para poder analisar a ficha, a programação, o mapa reencarnatório dela com aquela prece, se é possível cumprir, se é possível atender o pedido dela. Coisa interessante, né? Todavia, como se provocasse a continuidade da lição teórica, que está dando um pouco da sua prece, que recebíamos, meu companheiro se considerou, lá, perguntou. Mas, indiscutivelmente, na reencarnação, disse Hilário, há um programa de serviço a realizar. Ele perguntou, e o ministro, sim, claro que há, sem dúvida nenhuma, disse o ministro, né? Quanto mais vastos recursos espirituais, olha que informação bacana, quanto mais vastos espirituais de quem retorna à carne, de quem reencarna, quanto mais evoluído for o espírito, mais complexo é o mapa. E que mapa? Que mapa? Lá no Dicionário da Luz, no capítulo 12, ele explica o mapa reencarnatório, onde é trabalhado que tipo de corpo a gente vem, com que doença a gente vem, com que necessidade a gente tem que vir, com tempo de vida, com que problemas físicos e etc., com quem você vai interagir, e esses criaturas que vão se juntar. Então, um mapa reencarnatório. Quanto mais complexo é o mapa reencarnatório, quanto mais evoluído é o espírito, mais é complexo, porque tem muito mais gama, tem muito mais condições de ajudar, de assistir, etc., etc., porque tem mais, só se dá quem tem. Ninguém pode dar o que não tem. Então, quanto mais é evoluído o espírito, mais o mapa reencarnatório é complexo, porque tem múltiplas tarefas a se desempenhar. Existe mais de quem tem. A quem mais é dado, mais será pedido. É claro, né? Então, leia lá o capítulo 12 do Missionário da Luz, fala disso. Mais complexo o mapa de trabalho a ser obedecido, a ser cumprido, a reencarnação, é isso que está dizendo, né? Quase todos temos do pretérito, quase todos os espíritos, tem um pretérito expressivo, montante de débito a resgatar. E todos somos desafiados pela aquisição a fazer. O que significa isso, gente? Se fôssemos puros, evoluídos, não estaríamos aqui encarnados. Temos. A não ser que sejamos mensageiros, quais de nós todos não somos devedores. Por isso, encarnamos no plano de expiações e provas. Expiações pelos crimes que cometemos, que ser reparados, e pelas provas daquilo que aprendemos ainda devemos aprender, né? Então, a resgatar, já pode resgatar, e todos somos desafiados pelas aquisições a fazer. Porque é o progresso. Desafiado por ter a responsabilidade. E a gente vindo aqui para cumprir missões e não cumprindo aquilo, vai ser descobrado na volta. Escuta, você só aprendeu, foi aprovado, aqui só aprendeu, vai ter que botar novo para fazer, junto com outras responsabilidades. É assim que funciona, né? Quando a gente retorna na encarnação, tem que prestar conta, mostrar boletim da escola. Foi aprovado, não foi, pagou matéria tal, foi aprovado nessa, não foi naquela. É assim. Nisso está o programa, disse ele, nisso está o programa, né? Esse mapa e tal. Significando em si uma espécie de fatalidade relativa no ciclo da experiência, da encarnação, em que nos cabe atender. É o objetivo. O mapa reencarnatório é o objetivo. Está lá o nosso objetivo da reencarnação. Vem para cá para cumprir aquela programação, o mapa. Entretanto, a conduta é sempre nossa, o livre-arbítrio. Nossa conduta. Eu posso cumprir e posso não cumprir. Posso assumir novos débitos. E numa conversa magnífica de Dona Laura, mãe de Lisa, em nosso lar, André Luiz, Dona Laura disse, olha, meu filho, quase nenhum de nós cumpre o que foi estabelecido. Alguns cumprem muito poucos. É dito também, também nos mensageiros, no capítulo 2º, numa palestra de Telésforo, ele fala, quase nenhum de nós cumpre aquilo que foi estabelecido, muito pouco, tem que cumprir alguma coisa, muito pouca. Como é difícil progredir, mudar é muito difícil, né? E Dona Laura fala que um dos poucos exemplos que ela conhecia de que quem cumpria sua programação de Teresa foi Paulo de Tarso, pelas razões que a gente já conhece, do grande aporte da gentilidade. Quem não conhece a história dele, leia Paulo Estevam, né? Muito bem. Tá na fatalidade, tá muito bem. Entretanto, a conduta é sempre nossa, para o bem ou para o mal. Dentro dela, da conduta, podemos gerar circunstâncias em nosso benefício, fizemos o bem. Aquele depósito da poupança celeste é o que eu falo, né? Benefício ou em nosso desfavor, se eu descumprir, se eu cometer outros erros, né? Reconhecemos, assim, que o livre-arbítrio, que cada um nós temos de fazer ou não fazer, também é relativo, porque é relativo. Mais que a gente queira fazer determinadas coisas, mas tem assistência, os amigos espirituais, que nos advogam, que nos ajudam, que dificultam determinadas questões de acontecer. Tu faz tudo o que quer. Por isso que o livre-arbítrio ele é relativo, que a gente interage, nós somos seres interdimensionais. As nossas ações reverberam em dois planos. Tem uma assistência dos bons e dos maus espíritos, a sintonia que vemos a ter. Por isso que ele é relativo. É uma realidade, assim que é uma realidade, a nossa conduta, a circunstância, a realidade em contexto em todas as esferas da evolução e da consciência.
certo? Então, a nossa conduta, as circunstâncias para o bem e para o mal, os débitos, temos livre-arbítrio, mas está em nós cumprir o bem, cumprir o mal e as consequências. Não podemos esquecer de se ele, em todos os planos, marchamos em verdadeira interdependência. Nós dependemos um dos outros. Por isso que o livre-arbítrio ele é relativo. É dependência. Nós dependemos dos outros. Nós interagimos com os outros encarnados ou desencarnados. Nós somos seres, como eu estou a dizer, interdimensionais. As nossas ações reverberam nos dois planos. Nossas ações reverberam nos dois planos, né? Nas linhas da experiência física encarnada, até certo ponto, de ser os filhos precisam dos pais. Claro, os pais amoldam, orientam, conduzem os filhos, né? Os doentes necessitam dos médicos, que orientam, cuidam, ajudam, cirurgiam, cuidam da saúde, né? Os moços não precisam dos avisos dos velhos, da experiência dos velhos que passa a experiência dos filhos. Os mais novos, é a experiência vivenciada, né? Aqui, no mundo espiritual, diz ele, a habilitação, o aprendizado, a certificação dessa habilitação que passa a ter, de lá dos trabalhadores, que se educam, se preparam, para o trabalho enobrecedor dos trabalhadores de Deus, que vão assistir os encarnados, desencarnados, etc., etc., né? A habilitação depende dos educadores, dos sábios. O amparo, quem vai amparar, quem vai socorrer, eficiente, exige quem saiba distribuí-lo. Se o cara não sabe distribuir, tem um amparo, mas não sabe o que fazer daquilo, é meio que você dá uma seringa para alguém que não sabe fazer uma cirurgia, não aplicar uma injeção, não vai adiantar de nada, né? E a transferência, olha que informação interessante, a transferência, a mudança de domicílio para o trabalho enobrecedor, você termina de se preparar para fazer um trabalho enobrecedor, você vai mudar. Quando se trata de espíritos sem méritos absolutos, ele precisa de um tutor, precisa da intercessão, da ajuda, da aprovação. Olha aí. Precisa do endosso, se mete tal, reclama endosso, intercessão, autoridade, né? De autoridades competentes, que lhe dê a chancela, que lhe dê a permissão. Olha aí que bacana, né? Mas que venha a ser a oração refratada, que falou no final do último capítulo, falou que a menina fez uma oração, uma prece refratada. Aí Hilário, curioso, perguntou, mas o que vai ser uma oração refratada? Indagou meu colega Hilário, mordido de curiosidade. Aí ele foi explicar. Hilário, foram igualmente, eles explicam quem é Hilário, os colegas dele, companheiros nesse livro. Hilário fora médico como eu. E tanto quanto eu permaneci em tarefa ligada à responsabilidade de clareza, no Ministério do Auxílio. Ou seja, André Luiz praticou vários livros, escreveu vários livros, foi em missão com outros mensageiros, mas continuou ligado ao Ministério, diretamente ao ministro Clarence, que é aquele que recebeu ele em tutela, a pedido da mãe, quando resgatou ele do nosso lar. E continua no mesmo Ministério do Auxílio, né? A responsabilidade de Clarence adquirindo conhecimentos especializados. Por isso a curiosidade, queria aprender para realizar outras missões. A prece refratada, disse o ministro, é aquele impulso luminoso, e aquele impulso luminoso teve a sua direção desviada, ricocheteada. Se você tira uma pedra na parede e ela bate e resvala, ou num vidro, que não foi que ele bate e resvala, ricocheteia é refratada. É uma operação que foi direcionada a alguém que não teve condições de resolver e foi encaminhada a quem pode resolver. A prece refratada é um impulso luminoso que teve sua direção desviada, passando a outro objetivo, a quem possa resolver. Foi encaminhada a alguém, mas aquele alguém, por uma razão ou outra, não pôde resolver, não tem condições, ela não se perde, ela ganha, ela chega a quem pode resolver. Incriminavam-nos a desfechar novas perguntas quando meu Clarence esclareceu. Espere, reconheceram comigo que nos achamos todos imanados, como um imã, ligados uns aos outros, todos ligados uns aos outros. Em seguida falou a jovem que observava respeitosa. Quem é aquela que ele pediu? Chama fulano. Aquela menina que veio dizer a ele que é um caso urgente. Aí disse essa moça que chegou lá, interrompendo a palestra dele. Ó, chama a irmã Eulália. Quem é a irmã Eulália? Olha que interessante. As revelações de Luiz são ricas demais. Irmã Eulália vem a ser a amiga espiritual da família de Evelina, porque nós temos uma amiga espiritual responsável por cada um de nós, nosso tutor, nosso conselheiro, mas existe um tutor, e André Luiz revela isso aqui, um tutor da família, alguém que tutela a família. Olha que coisa interessante. Chama Eulália. Alguns momentos se passaram. E a cooperadora mencionada, Eulália, entrou na sala irradiando bondade, simpatia. Para ser um amigo espiritual de uma família inteira, tem seu espírito com uma certa evolução, né? Irmã, disse Clarencio, preciso
de ser preciso. Este gráfico, o mapa reencarnatório de Avelina, e também a prece e a transcrita dela, é um apelo de Avelina, cuja volta no aprendizado da carne, a reencarnação, foi garantida por nossa organização. Reencarnou vindo nosso lar. Responsabilidade dele, Ministério do Auxílio. Parece-me que está pobrezinha, com extremas dificuldades. Aí a moça, por que a moça sabe isso? Porque ela é a tutora da família, é amiga escola da família. Sim, concordou ela. Evelina, apesar da fragilidade do seu corpo, do seu novo corpo, vem sustentando imensa luta moral. Isso ministro, o negócio está difícil, está complicado, precisa efetivamente de ajuda. Eu conheço a situação porque eu sou amigo espiritual da família dela, né? O pai disse ela, olha, por que ela, a gente deduz que ela é amiga espiritual da família? Porque ela tem um histórico da família inteira. Olha, o pai, sobrecarregado com questões íntimas, problema de ordem pessoal, né? Tem saúde periclitante, portanto, abalada. A madrasta de Evelina vem sofrendo obstinada perseguição, obsessão grave, por parte da nossa desventurada Odila, que é Odila, a primeira mulher de Amaro, desencarnada, que obsedia a madrasta, a segunda esposa de Amaro, né? A genitora de. Aí o ministro perguntou, quando ele falou que a obsessão era fibrodeira, aí o ministro perguntou, a genitora de Evelina, a mãe desencarnada? Sim, ela mesma. Ou seja, a moça sabia de tudo porque ela é amiga espiritual da família, ela tinha um resumo de tudo, ela conhecia toda a situação. Né? Ainda não se resignou, disse a moça, a perder a primazia feminina do lar. Ou seja, ela via a nova companheira de Amaro como intrusa. Olha aí, com ciúme danado, né? Há 2 anos, empenho ela, a amiga espiritual da família, empenho energia, aconselho ela a dissuadir dessa conduta terrível, né? Vive, porém, novelada em laços escuros do ciúme e não nos ouve. Ou seja, ela continua cega, porque o ciúme cega, né? É uma coisa terrível, causa males desagregadores imensos das famílias, né? O egoísmo, disse ela, de Odila, desbordante, fê-la esquecida. Olha que informação interessante, fê-la esquecida dos compromissos que abraçou. Aonde foi esse compromisso, gente? Quando a gente reencarna, gente, tem um mapa reencarnatório. Ou seja, fora dita a Odila que ela iria desencarnar num determinado tempo. Fora dito também que a Mari iria se casar de novo. Estava no mapa reencarnatório dele, no mapa de Odila também, e de Zumira também. Ela sabia previamente, mas a inferioridade e o ciúme terrível criou esse grave. Ela disse, olha, ela esqueceu os compromissos assumidos na programação. Zumira, a madrasta, a nova esposa de Amário, por sua vez, a segunda esposa de Amário, desde a morte do pequeno Júlio, caiu em profundo abatimento. Júlio era criança mais nova, filho de Odila, o Amaro, que infelizmente faleceu. Certo? Depois da morte da mãe, o filho mais novo morreu. Ficou só a menina Evelina, certo? Como não ignoramos? Por que não ignoramos? Porque eles conhecem o mapa reencarnatório da família, sabe a programação de todos. Como não ignoramos, o pequeno menino Júlio desencarnou afogado, consoante as provas que se fez devedor. Ou seja, estava na programação de Júlio e da família que ele iria morrer afogado, iria trazer um grande sofrimento aos pais, que Odila já estava desencarnada. Tudo estava programado. Nada foi novidade. Ou seja, ela, a amiga espiritual, fez um resumo do quadro da família. Olha, por isso que a Evelyn está perturbada demais, porque o pai está perturbado, a madrasta está sendo auxiliada por Godila, certo? E Evelina também, e a madrasta Zumira, que também está se sentindo muito mal, porque a criança morreu, e ela está se sentindo culpada. Enfim, é um quadro dramático. Ela fez um resumo. Por isso que se deduz muito claramente que ela era amiga espiritual da família, certo? A madrasta que Zumira, contudo, o que chegou a desejar o desaparecimento por não amá-lo, do menino, não era filho dela, não amava, encontrando-se sob as sugestões da mulher que a precedeu, de Odila, nas atenções do marido, queria-se culpada. Ela não amava a criança que não era filho dela, e até pensou em uma vez de desaparecer, mas não fez nada para matar o menino. Como ele fez, ela sendo culpada, por ter pensado algumas vezes que não amava o menino. Evelina, a outra menina, filha de Odila, e, 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 e a única filha que está viva, que é tutelada pelo consular, depois de perder o maninho em situação trágica, se afogou, acha desorientada entre o pai aflito e a segunda mãe, que é a madrasta. E eu vou já explicar por que, como tem essa estrelinha de lado. Em desespero. Porque, gente, a gente precisa compreender isso. As coisas não acontecem por acaso. Lá na frente do livro a gente vai entender isso.
ela vai entender depois que as coisas acontecem por acaso. Deus encaminhou essa segunda pessoa, quando ela desencarnou, para cuidar da família, dos filhos, deixado pelo pai amado. Foi uma bênção de Deus. Não cabia ela ter ciúme. Quando fala em segunda mãe, é isso. Foi uma mãe que o mundo espiritual mandou para cuidar, tanto de Amaro como da família. Né? Por isso que eu botei esse asterisco, que lá na frente ele vai esclarecer por quê. Ainda anteontem, quando uma menina, o amigo espiritual da família, faz um relato, pude vê-la, quem? Evelina. Chorava comovidoramente diante da fotografia da mãezinha, de Odila, desencarnada, suplicando proteção. Olha aí, proteção à mãe que estava perturbando e tal. Ela pediu uma prece para a mãe, pedindo ajuda, só que a mãe era portadora do infortúnio da casa, da obsessão terrível. Odila, porém, envolvida nas teias das próprias criações mentais, do ciúme, né, não se mostra capaz de corresponder à confiança e à ternura da menina, que fez a prece pedindo à mãe socorro. Só que a mãe era portadora do infortúnio da confusão. Ela, entretanto, quem? Evelina, entretanto, tem insistido com tal vigor, com tanta fé, com tanto amor, na obtenção do socorro espiritual à família dela, né, que as suas rogativas, quebrando a direção, seja, quebrando, passando da esfera do amigo espiritual dela, que não pôde resolver o problema, e também não foi resolvido pela própria amiga espiritual da família, né? Chegou até aqui, de tal modo, ou seja, chegou a quem poderia mandar o socorro, a quem poderia assistir, chegou até nosso lar, até o templo de socorro, o local, a estação receptora, porque o problema tem graves repercussões na família, não era caso simples ser resolvido lá. Obsessão, morte, desassossego, desarmonia, etc, 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 etc. A gente vai ver que vai muito maior que isso. Muito bem. Muito bem. Trarará. Tá. Chegou até aqui. Né? Reparávamos que o pequeno gráfico em silêncio, o documento, a ficha, mais o mapa reencarnatório. Isso é André Luiz narrando, ele tal, e o grupo. Sustentando a pausa longa, me fixou ela, Hilário, que fez a pergunta, e disse: olha, compreende agora o que seja a oração refratada? Evelina recorre ao espírito materno que não se encontra em condições de executá-la, ao Dila, que é ela que perturba a família. Mas a solicitação não se perde, chega a quem precisa, a quem pode ajudar. Né? Desferida em elevada frequência, ou seja, de uma pureza, de uma fé inquebrantável, uma fé que cria a conexão de dois planos, né? Pureza e repercussão em função dessa frequência. A súplica de nossa irmãzinha para os círculos inferiores passa e vai até nosso lar, né? E procura o apoio de quem que não lhes faltará, porque toda prece tem repercussão, né? Olha que interessante. Passeando por nosso olhar, tal, concluiu. Desejariam cooperar? Perguntou o ministro. Estão vendo uma aula teórica, na prática disso, você vê como é que acontece na prática? Colaborar conosco na tarefa essencial, na prática, para vocês verem como é que acontece isso. Ou seja, a repercussão da assistência que foi pedido por Eulá, Evelina, vamos conosco para ver o porquê da prece dela e por que ela precisa dessa assistência toda. Vamos ver a prática do desdobramento da prece. É isso que está dizendo. Sem dúvida, disse André Luiz, o caso fascinava-nos a atenção, porque eles eram estudiosos, eles queriam aprender e queriam estar pegando apontamento para escrever essa obra. Não é por acaso, foi solicitado. E André Luiz foi colocado nesse local para colher subsídio para escrever essa obra, o Teto e o Céu. Né? O orientador, ministro, no entanto, disse que esperássemos 2 dias que ele ia se inteirar direito das coisas a poder chamar para o grupo. Desejava inteirar-se a sós, pegar a ficha reencarnatória, a ficha reencarnatória do grupo, para entender a complexidade do problema, né? Para poder irmos e tomar as medidas que precisaria estabelecer, para instruir-nos, para orientar o grupo de como agir diante da situação, daquele pedido da menina. Com segurança, quando estivesse usufruindo da companhia, usufruir da companhia do ministro. Nossa discussão toda estava marcada. No momento preciso, achávamos, aposto, onde ele marcou o dia, né? Sem delongas, na viagem, Clarencio, Eulália. Eulália quem é? Amigo espiritual da família, responsável pela família. Hilário e eu, era o grupo, encontrávamos na residência modesta, mas confortável no bairro do Rio de Janeiro. O relógio marcava 21 horas quando eles chegaram, em um estreito compartimento, a guisa de gabinete, e trabalhava um senhor de cerca de 35 anos, presumíveis, com visíveis sinais de preocupação. Ele estava perturbado, o pai, o Amaro, né? O manual de mecânica, na sala singela, com outras publicações sobre o assunto. Clarencio, resumindo,
nosso estado mentor, disse: este é Amaro, o chefe da casa, o pai de Evelina, né? Tem no pretérito, ele vai explicar por quê. Olha aí a história da entre a terra e o céu, as repercussões que fazemos no futuro, no passado, na frente ou atrás, na terra ou no céu. Olha aí. Ele, Amaro, tem no longo pretérito, no passado dele, complicados compromissos. As causas das angústias de hoje, de ter perdido a esposa, de ter perdido um filho afogado, de passar por essas angústias, os humildes, está tudo imbricado. São consequências, ou as causas do que está passando, do mal que foi no passado. Olha que coisa interessante. Nada é desconectado, nada é por acaso. Em muitas ocasiões, ele, Amaro, usou de projetos de tiro, de lâminas de ferro para cortar, né? É, para o mal. Ou seja, ele foi um criminoso no passado e está aqui agora pagando por esses erros do passado, né? Hoje é servidor da rede ferroviária, ferroviário. Em seguida, passaram um gracioso quarto, encontraram um adolescente, com 14 anos, presumíveis, era menina, né? Mas triste e magra, parecia contentar os olhos grandes e serenos. Não nos assinalou a presença da equipe espiritual de Sandra Luiz, mas, ao contato das mãos do espírito mais elevado, que era o ministro Clarencio, nela, ela sentiu um contentamento interior. Ela sentiu a presença, não viu, mas sentiu a presença dele, colocando as mãos, né? Instintivamente, desvelou o olhar que estava num pano que estava abordando, no retrato da mãe, que ela sentiu, achava que era a mãe, ela não tinha a capacidade de verificar, mas tinha um quadro da mãe na parede e ela pensou que era exatamente a resposta da oração feita da mãe, do socorro da mãe, da presença da mãe. Interessante. Sorriu, elevada, qual se conversasse com a imagem da mãe, enquanto Clarencio dizia, esclarecendo Clarencio. Essa é Evelina, cuja reencarnação foi por nós organizada lá em nosso lar há 14 anos. Por isso ela está tendo um monitoramento. Vou dizer, o monitoramento não é uma cobrança de Deus, é uma assistência visando que a reencarnação seja proveitosa. Por isso está lá Clarencio, que estão monitorando, ajudando aquela menina para que ela possa cumprir a missão que lhe cabe, certo? A fotografia que ela está olhando na parede é da mãezinha dela, de Odila, certo? Evelina está ligada aos pais, tanto a Mário quanto a Odila, quanto a Zumira, através de intenso amor, desde séculos passados. Ou seja, entre a terra e o céu, os fatos de hoje têm conexão com o passado. As nossas ações aqui na Terra têm repercussão no céu e têm repercussão futuro ou presente do que a gente faz. O hoje tem reflexo no passado, como o hoje tem reflexão futura, tanto lá, tanto aqui quanto no mundo espiritual. Isso que está dizendo isso, né? Veio ela, menina, ao encontro de criaturas e situações das quais necessita para a garantia de sua própria ascensão. Ela precisa se repactuar com criaturas que o encontrar nessa encarnação. Precisa desatar alguns nós, visando seu processo, seu progresso. Mas trouxe também consigo a tarefa, olha que interessante, de auxiliar os genitores. Ela era mais evoluída da família. E ela veio como espírito mais elevado para ajudar, para dar força, dar sustentação àqueles entes que eles tinham ligação no passado pelos pais, para ajudá-los na sua missão de erguer, se renovar, se transformar. Aí. No momento, ela, menina, acredita-se amparada pela mãezinha. Ou seja, as energias que ela recebeu, achava que era a mãezinha que estava assistindo, quando, na verdade, as perturbações da casa era a mãe que fazia. Entretanto, pelos méritos dela, de Evelina, já acumulados na vida espiritual, ela tem crédito, mérito, por isso que veio ajudar a mãe, as mais evoluídas, ela mesma, Evelina, quem continua socorrendo o coração materno ainda em luta. A mãe é mais perturbada, um ser inferior ainda, menos evoluído, e ela é que dá força, ela é que dá energia, ela é que dá progresso. Ela foi a portadora da mensagem, da prece que veio para que o ministro viesse até lá em socorro à família. Crédito dela, intercessão dela, grandeza dela, crédito, mérito dela. Olha que beleza. Abracei, disse André Luiz, comovida a pequena mocinha, estática, que se guardava no luminoso halo de tranquilidade, daí o avanço espiritual dela, as entidades infelizes cheias de sombra, né? Ela tem um halo de tranquilidade, mostra que ela tem crédito, tem beleza espiritual. E por alguns instantes meditei na grandeza do amor, o amor, que é esse sentimento extraordinário, segundo os Maia, depois de Deus, é o sentimento mais extraordinário capaz de transformar e renovar o universo, o mundo, né? E na sublimidade da oração, da prece, como sendo um instrumento intercessório,
instrumento pela qual cria-se a conexão da criatura para com o Criador, em que muitos desdobramentos, como o próprio início disse, toda prece tem repercussão. Então, ao terminar dizendo a força do amor, a admiração da grandeza do amor e também da oração. Então, meus irmãos queridos, esses foram os primeiros capítulos desse maravilhoso livro de A Terra e o Céu, que certamente trará grandes contribuições e grandes reflexões dos nossos espíritos. E como disse Emmanuel, as ações postas aí têm repercussão em nossa vida. E a gente compreender que nossas ações, elas têm repercussões no presente e no futuro. Que Deus ilumine e abençoe a todos, tenham uma semana de muita paz e esperamos contar com a presença de vocês na próxima quarta-feira, se Deus nos permitir. Fique com Deus, saúde e paz, uma excelente semana a todos.